Então, encontramos duas forças em tensão. A contração, que nos leva a guardar os objetos preciosos, e a libertação, que leva a desligarmos-nos dos objetos não preciosos. Aqui... Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em Artes Manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Dulcineia Cândida Bernardo Pinto. Bem-vinda, Dulcineia. O título do trabalho: Os lugares onde os objetos habitam. Olá a todas, muito obrigada por estar aqui convosco, gosto muito e é uma alegria estar aqui. Então, começo por dizer que eu, ao contrário da grande maioria das pessoas que estão aqui e até que estão a ver-me, não é? Não sou uma artista e por isso sinto-me assim um bocadinho deslocada, mas eu sou arqueóloga e por isso a minha comunicação vai no sentido de compreender os lugares onde os objetos habitam, porque eu estudo sobretudo os objetos. Então eu vou começar por dizer como é que surge esta ideia, não é? Surge num dos encontros das Noites Santas, promovidas pela Nina, e onde ela, num dos encontros, estava a procurar uma régua para nos ajudar e diz assim com uma voz decidida, depois de a encontrar, né? Ela encontrou a régua e depois diz: a minha régua vai morar aqui, e colocou-a numa prateleira, mesmo acima da cabeça dela. E eu pensei, ok, então há esta coisa dos objetos morarem. E então eu pensei nisto e escolhi alguns locais onde os objetos habitam. As igrejas, os museus e as casas, ok? Mas há muitos mais locais onde eles habitam, nomeadamente locais que eu estudo, por exemplo, os sítios arqueológicos. E existem mesmo aqueles locais que Marc Augé refere como os não lugares, não é? Em todos os lugares e não lugares moram objetos, mas essa morada possui regras próprias, não é? Um trabalho mais reflexivo, portanto mais pormenorizado, exigiria que nós, digamos assim, descrevesse melhor que regras é que habitam, digamos, norteiam a vida dos objetos nestes lugares. E então, esta minha reflexão é mais uma pintura, não é? Sobre este tema. Então, porque é que eu escolhi estes locais? Eu escolhi estes locais porque eu frequento estes locais e também porque, se pensarmos, os museus são locais em que todos os humanos são convidados a entrar, as igrejas, ainda que os crentes digam que todas as pessoas são convidadas a entrar, acabam por ser só os crentes quase a frequentar esses locais, e as casas são frequentadas por aqueles que as habitam e frequentadas, por vezes, por convidados específicos. Então há digamos assim, um movimento do geral para o particular. Então, esta imagem que vocês veem aqui, eu desenhei após um sonho, já há um ano, onde eu procurava um pequeno armário de bonecas que transformei em altar. Este aqui. E que estava guardado dentro de outro armário e outro dentro do armário, como se fosse uma coisa muito preciosa, em que se vai guardando cada vez mais dentro de caixas e caixas e caixas e caixas. Ok? E então eu fui buscar esta imagem para refletir um pouco sobre este valor do que é precioso e do que não é precioso. Então, encontramos duas forças em tensão. A contração, que nos leva a guardar os objetos preciosos, e a libertação, que leva a desligarmos-nos dos objetos não preciosos. Aqui estão estas duas forças, através destes quadros, que eu gostei muito e que eu escolhi para estarem aqui. E dos três lugares que eu escolhi, igrejas, museus e casa, é na casa que estas duas forças se encontram em maior tensão. Estas duas forças da contração e da libertação. E vou tentar mostrar porquê, não é? Então,
Nas igrejas e nos museus, vocês estão a ver aqui estas duas fotografias, todos os objetos são preciosos. Nas igrejas são sagrados, no sentido em que habitam um lugar que lhes conferiu um patamar de intocabilidade. Portanto, nas igrejas até há essa relação de que quando tocamos no sagrado, de certa maneira, estamos... é um momento, é uma experiência humana tocar no sagrado, portanto, de certa maneira, estes objetos que estão nas igrejas têm esse caráter de intocabilidade e significado religioso. Mas também, ao contrário, como tinha significado religioso, foram integrados na igreja. Portanto, eles são integrados na igreja porque têm um significado religioso e, ao mesmo tempo, o estarem na igreja confere-lhes um significado religioso. Mas, de qualquer forma, eles estão neste patamar, não é? Mircea Eliade descreve muito bem esta relação no livro Sagrado e Profano, não é? E na própria evolução, ao longo da história, de como nas primeiras religiões, e até vemos isso na Bíblia, em alguns relatos, não é? O tocar, a veste de Cristo, não é? Tem ali um caráter tão profundo, porque há nas primeiras comunidades esta noção do sagrado. Nos museus, novamente, todos os objetos são preciosos, não é? Habitam um local que lhes conferiu imortalidade, portanto eles vão para lá para serem imortais, pois foram escolhidos pela sua importância na memória coletiva de determinada comunidade ou mesmo no coletivo humano. Também estes objetos são passíveis de intocabilidade, muitos deles nós não podemos tocar, não é? Pois a decisão de serem descartados cabe ao coletivo e não ao indivíduo, ou seja, o indivíduo não tem poder sobre o que acontece a esse objeto, o que acontece ao quadro, o que acontece a uma máquina que esteja dentro de um museu, portanto todos os objetos que estão dentro do museu não podem ser por nós descartados. Nas igrejas ocorre o mesmo, exatamente o mesmo. É o coletivo religioso ou a autoridade religiosa que decide o descarte ou a salvaguarda dos objetos. Então, que outros objetos é que nós encontramos nos museus e nas igrejas, ou que poderíamos encontrar, não é? O que um historiador ou um arqueólogo, se daqui a muitos anos estivesse lá tudo, o que é que ele poderia encontrar? Então poderia encontrar no material de limpeza, não é? Os objetos do cotidiano dos funcionários. E estes objetos habitam o plano individual, logo o seu descarte é decidido pelo indivíduo. Portanto, é o indivíduo que decide se vai deitar fora as luvas de limpeza ou se vai deitar fora o pano. Estes objetos são também escondidos, portanto, há uma certa, enquanto que há uma certa exposição, aliás, é exigida essa exposição nos museus, portanto, nós expomos quadros, expomos objetos nos museus porque queremos que eles sejam vistos, de certa maneira estes objetos são escondidos, são muitas vezes escondidos em arrecadações, também porque lidam com a sujidade, portanto tiram o sujo e por isso existe uma necessidade de os esconder. Em nossas casas também isso acontece, não é? Nós escondemos muitas vezes os esfregões, os panos. Pronto, então de certo modo há uma divisão entre os objetos que podem ser vistos dentro do espaço do museu ou das igrejas e aqueles que não podem. Em nossas casas temos também, se pensarmos, as gavetas, onde nós escondemos muitas vezes certas coisas no fundo da gaveta, não é? E que guardam, não é? As gavetas guardam múltiplos objetos que não é suposto estarem expostos. Creio que é Bachelard que diz exatamente que é impensável uma gaveta vazia, não é? A gaveta serve exatamente para conter coisas. Portanto, gavetas vazias é a coisa mais estranha que pode existir. Então, mas eu não posso deixar de referir que atualmente muitos museus, há mesmo uma corrente dentro da museologia que percebe o museu como uma segunda casa para os objetos. Esta imagem que estão a ver é do Museu de Chapelaria. A escola onde eu trabalho promove um projeto de divulgação e nós temos muitos convidados ligados a museus. Nós temos um canal do YouTube que é o Ensinar com o Património, em que convidamos várias pessoas de museus, vários diretores. E o último encontro foi um encontro fantástico com a diretora do Museu de Chapelaria, em que ela explicou a história do museu, e este museu foi formado após o fecho de uma empresa quase centenária,
portanto tinha 80 anos aquela empresa, havia várias gerações de funcionários que tinham trabalhado naquela empresa, e então o museu foi quase um pedido de socorro desses funcionários para salvarem a memória da vida deles. E quando o museu abriu, quando se fez a inauguração, ela contou-nos vários episódios em que as pessoas choraram, agarradas às máquinas. As máquinas estavam no museu e as pessoas choraram. Havia pessoas que choraram, havia pessoas que berraram contra as máquinas a dizer que nunca tinham sido boas para elas e coisas assim. Portanto, foi uma inauguração muito emotiva, porque de facto o museu tornou-se a segunda casa dos objetos, mas também a segunda casa das pessoas. Houve uma pessoa que estava doente e que esperou melhorar. Aliás, o filho disse-lhe: tens que melhorar, porque o museu está quase a abrir, portanto tu disseste que não morrias antes que o museu abrisse. Portanto, há de facto na museologia também correntes novas que estão a transformar os museus numa espécie de casa, em que os objetos têm um lugar diferente. Lucinéia. Então, faltam 5 minutos, não é? 5 minutos, ok. Ok, então vá. Contudo, é na casa que o tensionamento entre o sagrado e o profano ocorre, com maior dinamismo, entre o guardar e o descartar, entre o precioso e o não precioso. Em casa, os humanos que a habitam vivem diariamente com esse tensionamento, guarda ou liberto, é precioso ou não é. Então, para algumas pessoas, todos ou quase todos os objetos são preciosos, não é? Há casas que têm muitos objetos, porque esses objetos não valem por si mesmos, eles servem para como potência de ser, não é? Aquilo que eles podem ser usados para fazer outros objetos. Portanto, eles são uma potência. Então, mas o que eu gostaria de me deter é se os objetos habitam ou não os espaços, se eles são agentes nos espaços, ou seja, se eles têm vida própria, se eles contam uma história. Quando eu penso nas pessoas que arrumam muito a sua casa, eu costumava chamar-lhes as casas-museus, em que os objetos estão presos nas casas, em que os objetos não vivem. Então há uma tensão, mas não há um tensionamento, há um controlo, uma força de controlo dos objetos, não é? Eles não têm agência. Então, na minha casa habitam objetos com vida própria, que se perdem e se escondem, que reaparecem sem serem procurados, objetos com agência. Então, o que vocês estão a ver aqui é uma calcinha que desapareceu durante um ano e que eu procurei, depois de toda a roupa lavada, em todas as gavetas, e que surgiu no saco da praia, ao fim de um ano, e ficou conhecida como a calcinha da praia. Aqui, o livro que desapareceu durante meses, Os Tesouros da Bíblia, que procurei em todas as estantes da sala, que imaginei ter esquecido no centro paroquial, ter devolvido aos meus pais, porque era deles, mas que afinal estava na estante do corredor e que depois eu encontrei quando estava a procurar outra coisa, não estava a procurá-lo a ele, porque eu já tinha desistido, eu já nem sequer sabia se ele existia, não é? E então, nessa altura, ele apareceu. Então, quando definimos um local fixo para os objetos, às vezes dentro de uma caixa, estamos a retirar-lhes parte daquilo que os define, a possibilidade de serem manipulados diariamente e, por isso, serem recordados pelas suas múltiplas histórias e conterem em si múltiplas histórias. Na minha casa, que algumas pessoas sentem como desarrumadas, habitam objetos com histórias próprias, que desaparecem, que aparecem, e, por isso, é essa tensão que torna a casa viva. O bebê estrela, que habita temporariamente junto ao meu altar, os livros que esperam na mesinha de cabeceira para serem lidos, o candeeiro desligado, que tem em estar presente, não é? Este candeeiro que eu gosto muito teima em estar presente, mas ainda não arranjam um lugar fixo. Ele ainda não arranja um lugar fixo. E por último, para algumas pessoas, a mobilidade dos objetos é sinal da sua fragilidade dentro da casa, que pode conduzir ao seu descarte. A sua demasiada estabilidade, se estão guardados durante X tempo, pode também conduzir a que eles sejam deitados ao lixo. Cabe a cada pessoa, em relação com o seu objeto, encontrar-lhe um ou mais lugares para habitar. O tempo e o espaço servem para dar inteligibilidade aos objetos. O espaço não existe por si,
Ele existe se for significante, se for um contentor de objetos, quer estes sejam naturais ou artificiais. E esses objetos carregam narrativas nas quais o fator tempo está invariavelmente presente. Sem objetos não existe tempo nem espaço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.